Olá, pessoal, tudo bem? Queria conversar com vocês a respeito de uma questão sobre os chakras, né? Essa temática dos chakras, ela gera muita dúvida nos meus alunos. Inclusive, a gente está começando hoje nosso curso de bioenergia. A gente estava conversando ontem, muitas pessoas com dúvidas em relação aos chakras. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para todo mundo, para a gente tentar entender um pouquinho dessa temática dos chakras. Por que são 7 chakras? Por que algumas linhas utilizam o chakra esplênico e não utilizam o chakra sexual? Qual a glândula está relacionada com o chakra coronário frontal? Muitas pessoas acham que o frontal está relacionado com a glândula pineal e não é isso. Então, vamos tentar entender um pouquinho, para a gente tentar tirar um pouco das dúvidas. Bom, queria compartilhar com vocês aqui uma tela, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Bom, então tá aí, né? Nós temos os 7 chakras: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual e básico. Tá vendo que o esplênico está aqui? Vamos falar sobre ele também. Bom, primeiro vamos entender por que 7 chakras, tá bom? Bom, isso aí começou com os antigos hindus, tá? Deixa eu voltar aqui. Os antigos hindus, através de clara evidência, eles observaram que no corpo das pessoas existiam pontos de luz. E é realmente, quando você está numa clara evidência, você consegue perceber esses filamentos luminosos no corpo da pessoa. E eles perceberam que alguns pontos eles eram maiores e mais fortes. E daí, fazendo uma análise mais profunda, eles identificaram que esses centros energéticos, esses pontos mais fortes, eles estavam relacionados diretamente com uma glândula do nosso sistema endócrino. E como as nossas glândulas são 7, daí surgiram os 7 chakras principais. Eles classificaram esses pontos maiores e mais luminosos relacionados com essas glândulas. Eles perceberam que a localização estava muito próxima ali e aqueles chakras estavam, de certa forma, fazendo uma energização naquelas glândulas. Então, eles denominaram aquilo ali como 7 chakras principais. Então, voltando aqui para a nossa imagem, a gente tem o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, sexual e o básico. E aí, para a gente começar a falar das glândulas, é outra dúvida também que as pessoas fazem em relação ao coronário e o frontal. Com que glândula cada um está relacionado? Vou trocar aqui o compartilhamento, que aí vocês vão entender. Deixa eu colocar isso daqui, ó. Tá vendo aí? Já está até rabiscadinho que eu estava explicando para o pessoal. Bom, o chakra coronário, que é esse aqui no topinho da cabeça, ele vai estar ligado diretamente com a glândula pineal, que é a glândulazinha que está aqui. Tá vendo? Então, o coronário, ele desce na pineal. O chakra frontal, ele vai vir aqui, ó, nessa glândulazinha aqui, que é a pituitária. Tá percebendo? Então, muitas pessoas acham que o frontal ele está relacionado com a pineal, mas na verdade não. Ele está relacionado com a pituitária ou hipófise. Mas como nesse mundo principalmente na parte holística, né, está muito relacionado com a terceira visão, essa coisa de abrir a terceira visão, e glândula pineal é muito conhecida. Então as pessoas associam o chakra frontal com a glândula pineal, mas está errado. A glândula pineal é referente ao chakra coronário, tá bom? E aí, voltando aqui para aquele nosso corpinho aqui, então nós temos o coronário com a pineal, o frontal com a pituitária, o laríngeo com a tireoide, o cardíaco ele vai estar relacionado com a glândula timo, o umbilical ele vai estar relacionado com o pâncreas, o sexual com as gônadas, né, testículo nos homens, ovário nas mulheres, e o básico ele vai estar relacionado com as suprarrenais. Perceberam que eu não falei do chakra esplênico? Porque ele não está relacionado com nenhuma glândula. Então, de onde vem essa questão do chakra esplênico? O chakra esplênico, que é esse chakrazinho aqui, ele vai estar relacionado e ele fica localizado aqui, ó, no nosso lado esquerdo, bem em cima do baço. E o baço, em inglês, é spleen. Então, daí vem o nome do chakra esplênico. Ele vem do nome em inglês do baço, é o spleen, então esplênico. E aí, por que o chakra esplênico ele não é um chakra principal? E algumas filosofias utilizam o chakra esplênico como principal. Vamos entender. É por causa desse camaradinho aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Esse camaradinho aí é o Charles Webster Leadbeater. Ele era um grande clarividente, né? E também foi um dos primeiros autores a trazerem a temática dos chakras do Oriente aqui para o Ocidente. Só que ele era ligado com a teosofia. E na época que ele lançou o livro Os Chakras, que é um excelente livro também, eu recomendo a leitura, que foi em 1927 ou 29, se eu não me engano, ele acabou capando o chakra sexual e colocando o esplênico, por quê? O Charles ele tinha um problema de sexualidade na época. Inclusive, ele foi até acusado de abuso sexual das crianças que ele fazia, que ele era tutor e tudo. Então, a questão da sexualidade sempre foi um tabu para ele, ele sempre teve problema com essa questão. Então, na época também, eles utilizavam a sexualidade como algo perigoso, né? Um centro de energia muito perigoso, ligado com a espiritualidade da pessoa. Então, tinha muito tabu sobre sexualidade. Se hoje em dia ainda existe, né? Por menor que seja, mas sempre essa questão de sexualidade é uma questão muito mal debatida na sociedade, imagina lá em 1920. Então, quer dizer, ele acabou retirando o chakra sexual da jogada e colocando o chakra esplênico no lugar dele. E é por isso que, a partir daí, como ele foi o primeiro autor aqui no Ocidente a trabalhar essas questões, essas temáticas dos chakras, autores posteriores a ele acabaram embarcando no mesmo estilo de classificação dos chakras dele e colocando o chakra esplênico no lugar do sexual. Mas se você for pegar a filosofia oriental, que não tem esse problema de sexualidade, fala do chakra sexual de forma muito tranquila, vocês vão ver que não tem problema nenhum, eles falam mesmo, não tem esse tabu, mas aqui no Ocidente tem essa questão do tabu, né? Por conta da sexualidade dele, ele acabou fazendo essa salada de fruta aí dos chakras. Então, ele colocou o chakra esplênico sendo um chakra principal. E aí, baseado na literatura dele, ficaria como? Ficaria o chakra básico, o chakra esplênico, o chakra umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. Entendeu? E já que a gente está falando aqui dos chakras, não podemos deixar de comentar sobre o famoso plexo solar, que é outra confusão também que as pessoas fazem em relação ao plexo solar. Plexo solar, pessoal, ele não é um chakra. O plexo solar é uma região do nosso corpo físico, tá? O plexo solar, ele é uma região do nosso corpo físico. Então, se você pegar qualquer livro aí de medicina, se for estudar a anatomia, vai ter região lá do plexo solar. Então, ele está no nosso corpo físico. Os chakras não se localizam no corpo físico. Eles estão relacionados com algum órgão ou alguma glândula do corpo físico, sim. Mas eles em si não estão no corpo físico. Os chakras ficam situados no nosso duplo etérico, no nosso corpo de energia, tá? Então, para a gente poder entender que plexo solar é essa região aqui do nosso corpo físico. E se vocês perceberem, vão ver que essa região toda aqui, ela envolve pelo menos 4 chakras grandes, maiores, né? O principal aqui, umbilical, e 3 secundários em volta aqui, que seriam chakras satélites, chakras maiores. É óbvio que o nosso corpo ele é tomado de chakras. Cada poro nosso ele é considerado um chakrazinho, um microchakra. É daí também que vem o trabalho da acupuntura. Quando você for fazer o trabalho da acupuntura lá com aquelas agulhazinhas ali, você está trabalhando um pequeno chakrazinho ali, um ponto energético do seu corpo. Então, esses chakras maiores aqui, os secundários, que são grandes também, mas eles são um pouco menores do que os chakras principais e não estão relacionados com nenhuma glândula, você perceba que nessa região do plexo solar aqui, existem muitos chakras, né? Pelo menos 4 aqui, que é o epigástrico, está bem aqui na boca do estômago, o hepático, né? Aquilo relacionado com o fígado, o esplênico, que a gente falou do baço, e nós temos o umbilical, que é o chakra principal. Então, essa região toda aqui, algumas pessoas acabam denominando isso daqui como chakra plexo solar. Mas se você for considerar isso aqui, esse triângulozinho rosa aqui, como um chakra único, você vai estar falando de 4 chakras. Entendeu? Então, por isso também tem essa confusão do plexo solar. Tá bom? Então, só para a gente poder
entender essa confusão que acontece na relação dos chakras. Então, só para a gente recapitular, o chakra coronário está relacionado com a pineal, tá? O chakra esplênico, ele é um chakra secundário, relacionado com o baço, que em inglês se chama spleen, daí vem o nome esplênico. Por que ele é utilizado em algumas literaturas aqui no Ocidente? Por causa do Charles Webster, que substituiu o sexual pelo esplênico devido a essa dificuldade que ele tinha na época de falar sobre a sexualidade, tá bom? Então, para a gente não errar mais, e outra coisa também que é muito comum acontecer, algumas literaturas, a gente não falou aqui, mas também acontece, vocês podem encontrar, do chakra básico e o sexual seriam um só. A pessoa capa um desses dois e utiliza como os dois como um só. Já vi isso também, mas por quê? Porque o chakra básico e o sexual eles trabalham muito próximos ali naquela faixa. Então, algumas literaturas tiram, normalmente a literatura que faz isso que trata também, às vezes, do esplênico. Você tira o sexual, utiliza o esplênico e nem comenta sobre o sexual. Mas está errado, porque o sexual está relacionado com uma glândula, assim, com as gônadas. Né? Então, para a gente tratar, para a gente não errar mais, 7 chakras principais tem que estar relacionado com alguma glândula nossa do sistema endócrino. Se não tiver, ele não vai ser principal. Tá bom? Então, esse foi o vídeo que eu quis trazer para vocês aqui, para tirar um pouco dessa dúvida, né? Que é muito comum acontecer, mas basicamente é isso, tá certo? Muito obrigado a todo mundo. Vamos estudar e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.